Sup, sou SS e hoje tem. Que bela febra. Tem. Hoje tem o quê? Estás parvo, não estás? Estou, porque hoje é dia de novo vídeo para comentar os acontecimentos da semana de A Promessa. E olha que esta semana há bastantes, não fosse assim que dar doses industriais da novela por causa da concorrência. Mas antes disso, queria aproveitar para agradecer, pois o canal atingiu os 100 subscritores. Obrigado! Eu gostaria de variar um bocadinho nos conteúdos e até tenho vários rascunhos, mas é a promessa que pelos vistos tem atraído pessoal ao canal. Se quiseres ajudar a fortalecer o canal, não te esqueças de subscrever, deixar o like e comentar. Insultaram-te. Quem foram os otários? Diz o nome desse canal para eu ir lá dar uma palavrinha. Voltando aos acontecimentos da semana, vamos por tópicos. A semana começa com o Miguel a deixar um presentinho envenenado à Helena, logo pela fresquinha. Mas ele borra-se todo porque é o António a encontrar a foto dela com o pai dele, o Fausto Fontes Moraes. Ele só queria assustar a Helena e quase ia provocando um ataque ao tio. Só que não, que o António ama ser enganado pela mulher todos os dias. Parece que a vingança vai ter de ser dada em bicos dos pés, enquanto na novela ao lado até um despenhar de um avião já houve. A melhor cena da semana foi quando o Miguel deixou a cadeira de rodas frente ao quarto da Helena, sempre com bom sentido de humor este miúdo. A Helena também passou de vilã omnipresente a ex-vilã burra que não percebe os sinais. De resto, ele reverteu a decisão da expulsão do Tomás do Palacete, percebeu que mais vale ter os inimigos perto. É mais fácil fazer-lhes mal, muito mal. Ele também andou à porrada com o primo e venceu, mas deixou muito óbvio que se lembrava de tudo. A Helena lá fez o 2 mais 2 e agora é preparar um contra-ataque. Mas calma que o Miguel já começou a vingança ao Duarte, o médico cúmplice da Helena. Patrão, mandou o Bruno Bombadão para a mulher encornar o marido. Não é bem como eu estou a contar, mas podia ser. A Leonor é que tem uma sorte, primeiro é traída pela melhor amiga e agora pela própria mãe. Claro que a Mika não sabe que o Bruno curte com a Leonor, mas não deixa de ter piada. Mas hoje é tempo para gritar. Deixa-me em paz. Não voltas a falar comigo nunca mais. A Laura finalmente pede o divórcio ao Tomás e dizia eu que ia demorar mais 50 episódios. Eu também só sei apanhar como a Laura e a Verónica. O Miguel está sempre a dar um ghost fudido à Laura, não está? Devia começar a pôr um contador às vezes que ele faz isso. O Nuno tenta chamar o Miguel à razão e intercede pela Laura. As palavras claramente tocam nele. Eu do outro lado gostaria que a Camila intercedesse pelo Tomás da mesma forma. Bem sei que ele não merece, mas era uma coisa que faria sentido para a personagem da Camila. Em vez disso, temos a Camila a oferecer um telemóvel ao Miguel depois de ele expulsar o irmão dela de casa. Morro que ela quer que ele crie uma conta no Instagram e que ele se torne influencer. Crime ainda não haver uma dancinha no TikTok com os dois. Voltando ao assunto, o Miguel vai ter com a Laura à praia um sítio onde ela e o Tomás foram muito felizes por sinal. Ela conta-lhe a verdade, diz que pediu o divórcio ao Tomás e ainda se declara a ele. Ela até põe a mãozinha no peito dele como fazia antigamente. Tão adorável. A cena é que o nosso Pipo dá-lhe uma tampa. Não o condeno. Ela foi casar-se com o homem que o colocou numa cadeira de rodas e foi instigado durante meses pela estúpida da Olga. E a Olga numa consulta a dizer com todas as letras que a Laura se casou com um Fontes Moraes saudável em vez de um Fontes Moraes incapaz. Bela psicóloga, sim senhor, a mexer com as inseguranças. Não é só o facto do Miguel ter apanhado a Laura aos beijos com o seu arqui-inimigo e achar que ela está a mentir. É também sobre ele sentir-se inferior a ela. Ele não acredita que alguém como ela goste verdadeiramente dele desde que se conheceram. Who the hell? A Gracieta, mãe do Bruno, aparece no palacete e quando encontra a Olga confunde-a com uma tal Palmira, que o pai do Miguel despediu há muitos anos. Não me parece ser só por acaso, essa tal Palmira deverá ter alguma ligação com a Olga. Por acaso já tinha visto parecido no Pobre Menino Rico, em que uma personagem com Alzheimer confunde o filho com um pai e faz-lhe algumas revelações. Podemos então subentender que a Olga se quer vingar pelo despedimento dessa tal Palmira. Entretanto, descobrimos que a Olga tem ligação com a Bianca, a filha da Isaura, que está barriguda como a Verónica. Que merda é esta, Olga? Tapar a Camila no cacifo. Vai já para abaixo de vaca.
A Laura, depois de levar uma tampa, decide matar a Olga e, como a psicóloga não está, ela aproveita para vasculhar o escritório dela e encontra o tal cacife bizarro. Ela fica chocada, claro. Como assim a família toda reunida e a Camila completamente ignorada? Pena não conseguir armazenar provas de tal blasfémia. O António acaba finalmente com a dívida da família Rocha. Ele a admitir que a Camila foi a principal causa da dívida passado 6 episódios é bom demais. E prestem atenção, esta é a melhor parte. O António só continuou a obrigar os Rocha a trabalhar para ele porque queria ter a companhia da Maria. Não é a coisa mais romântica que já ouviram. E ainda dizem que o romantismo morreu. E depois ainda lhe pisca o olho no final da cena e ela toda derretida, meu Deus. Entretanto chega a Camila toda ressacada e o António dá-lhe um beijo como cá a agradecer pela merda que causou no início da novela. Se não me engano, deve ser a primeira vez que vemos o António a dar um pouco de amor à Camila. Ele está de bom humor. É como se de repente tivesse voltado a ser o homem de outrora. Aquele que era gentil, amigável e carinhoso. É um alívio, finalmente! Foi só o Miguel sair da cadeira de rodas, olhem o nível. Resumindo, esta novela só existe por causa da Camila. E aquela puta da Olga ainda foi tapá-la do seu pequeno altar no escritório. Continuando na linha do António Amoroso. Porra, ele deve estar bem feliz com a recuperação do Miguel. Até dá uma palavra amiga ao Tomás por causa do divórcio em vez de lhe chamar inútil como habitual. O único inútil aqui és tu. É verdade. O melhor casal morreu esta semana. Escrevam F nos comentários. Eu sinceramente esperava que durasse mais, mas clichê é clichê e os melhores casais têm de ficar separados mais de 1/3 da novela para o drama. Queria ter visto mais cenas da Camila a espezinhar o Nuno à frente das pessoas. Mas é sinal que ele tem 2 dedos de testa ao sair da relação. Mas eles são tão fofos. Tentaram moldar-se um ao outro por terem formas de viver muito distintas. O Nuno até se veste todo a betinho para agradar a menina riquinha. E a Verónica até goza com ele por parecer uma vaca lambida. Espera aí. Parece-me que foste lambido por uma vaca. Parece. E ela, apesar de parecer sempre enojada com as propostas do Nuno, acaba por lhe fazer a vontade. O Nuno fala em ter 4 filhos no mínimo e de irem visitar a terrinha dele. Mas ela fica logo com cara de cu, mas também não diz que não. Pelo menos para já. Tem uma cena em que o Nuno quer levá-la a jantar fora, numa pizzaria rasca, e ela fica mega indignada inicialmente. Não me perguntem como, mas a conversa vai parar ao escritório do pai dela. Não sei quem é que morre primeiro de um ataque, se o António ou eu. Enfim, a Lourdes é a primeira a descobrir que o seu netinho Nuno anda com a Fontes Morais. E claro, a Camila fica em pânico. E a Lourdes a pensar que finalmente está a vencer na vida. Coitada. Depois eles saem às escondidas e a Leonor quase descobre. E o Nuninho volta triste para o carro, como se fosse apenas um reles motorista. Como ela não tem coragem de oficializar a coisa e contar à Leonor ou ao irmão, o Nuno acaba com ela. Como se ele tivesse coragem para contar à família. Tal não deve ser a vergonha de tirar tanto o cinto para ameaçar as irmãs ou até a própria mãe por supostamente andar enrolada com o António. Eu vi-te de intimidades com o homem e não foi a primeira vez. O quê? Ah. O quê? Que história é esta, mãe? O que é isto? Ao menos este afastamento será bom para trabalhar a personagem da Camila. É das personagens com mais potencial de ter um desenvolvimento bacana devido à sua personalidade extremamente estereotipada de miúda mimada. E além disso, eu não sou propriedade de tu nem de ninguém, então. És o cãozinho dela e acabou a conversa. Com o regresso da Verónica ao palacete, depois de ter subornado a própria mãe com um bolo, sim, com um bolo, a nossa Miss Parvónia favorita continua na luta pelos seus direitos. E talvez do bebê, não é? A Olga, disposta a vingar-se dos Fontes Morais, decide trocar a medicação da Verónica e ela acaba por ter o filho mais cedo. Tudo porque supostamente é um neto do Fausto Fontes Morais. O Miguel omnipresente volta a atacar e escuta uma conversa entre a Lourdes e a Helena e descobre que o pai da criança é o Tomás. É também ele quem encontra a Verónica a esvair sem sangue no quarto e chama a ambulância. O Miguel, entretanto, liga ao primo a dizer-lhe que sabe que é o pai e o Tomás decide que o melhor é contar tudo à família. Só que a Helena omnipresente ainda está viva e decide-se dar o próprio filho. O puto nasce, começa aos berros, mas infelizmente a semana acaba com a notícia que o bebê da Verónica morreu. Mas creio que não seja bem assim. A troca de bebés é um dos clichês mais usados em novelas. Agora não sei se tem dedo da Olga ou da Helena, ou até das duas, quem sabe.
A Helena parecia estar muito calma e a Olga também estava no local do crime por causa da Bianca, que também estava para parir. E claro, tem uma cena estranha da evacuação da Verónica durante a noite. Coincidências? Acho que não! Confesso que estou surpreendido pelo caminho que tomaram em relação à personagem da Verónica. A última coisa que esperava dela era demonstrar preocupação e ouvi-la dizer frases como "eu quero o meu filho" ou "onde está o meu filho?". A única frase de efeito que ela sabia até então era "eu quero ser rica". Ou então "estou grávida", mas sempre para fazer algum tipo de exigência. Talvez esteja a ser ingênua, mas parece que ela ter aquela criança ia ter um impacto positivo nela. Ou então o mais certo era ela atirar a criança pela janela fora depois de umas boas noites em branco por causa das choradeiras. Eu sei que me queixo bastante da Verónica nos outros vídeos e que esperava mais e não sei o quê, mas a verdade é que ela só apanha desde que a Helena entrou na vida dela. Mas se toda a porrada que ela está a levar servir para se tornar uma grande vilã, então passo pano no percurso miserável dela. Numa última nota, a Sónia recupera o seu filho, Ave Mika. Só que ele sofreu muito no orfanato e está a passar pela sua fase rebelde e mal educada. Espero é que não dure muito, senão serei obrigado a passar o puto para o fundo da tabela. Aproveitar para dizer que a Isabelinha enrola-se com o Samuel num antigo local do crime, mas ele arrepende-se rapidamente. Que bom que é ver esta lambisgoia a rastejar pelo ex e ele a correr para os braços da Sónia. Quem não vai gostar muito de saber disso é o João, que acha o Samuel um atadinho e prefere um macho alfa como o Bruno. Esse já anda é por outras paragens. Tchau! Que bela febra. Que mulher nova e enxuta. Pronta para as curvas. Ui!